volta o programa Conexão, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima, Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada. Conosco também a companhia sempre agradável da Lapa Reforço de Fundações São Vicente 235, fim das trincas e rachaduras. E Unimar Universidade de Marília, com vestibular 2018, já com as inscrições abertas. Olha, a gente está com o programa Conexão de hoje conversando aqui sobre saúde mental nas empresas com a psicóloga, clínica e coach Marilisa de Oliveira Carmo. E ela está falando aqui exatamente conosco sobre a saúde mental nas empresas. Então a gente já entendeu o que é saúde mental, a gente já teve algumas dicas aqui, né, de como é possível você pensar realmente em trabalhar essa questão, e um ponto-chave dessa entrevista eu diria que é o autoconhecimento de todas as partes, né? Do gestor, do colaborador, de quem contrata, enfim, de todos, né? O autoconhecimento é algo assim muito importante nas relações, nos relacionamentos, né, Marilisa? Sim. Bom, mas aí eu te pergunto assim, uma vez que a empresa abre espaço para que um profissional da área da psicologia trabalhe, é possível prevenir? Dá para atuar de uma maneira preventiva na empresa? Ou a maneira é apenas cuidar do colaborador que está enfermo? Como é que é isso? Sim. É sim, as duas perguntas, a resposta é sim, né? Sim. É possível. É possível tanto que você atue de forma preventiva com programas que estimulem, né, o desenvolvimento dessas habilidades que os colaboradores precisam para se colocarem, para falar das suas angústias. Então, um profissional que atua dentro da empresa nesta área, tem diversos programas que ele pode fazer, mas eu vou citar alguns exemplos. Ele pode promover uma pesquisa de clima organizacional para que as pessoas se sintam à vontade para dizer, para sugerir, né, como é que elas estão se sentindo, quais são as ações que elas acham que seriam benéficas, né? E essa pesquisa de clima, ela ajuda que o profissional de RH ele possa desenvolver um plano de ação. Identificar as dificuldades que foram citadas ali e ele possa construir, então, junto com a equipe de gestores, a diretoria da empresa, com o aval de todos, desenvolver um plano de ação onde ele possa, através desse plano de ação, exercer várias atividades que façam a prevenção dessas possíveis doenças. Dentre eles, promover palestras motivacionais, promover um programa de coaching onde você pode identificar as necessidades e trabalhar no desenvolvimento tanto individual como em grupo dos colaboradores. Você pode promover um programa que vise o desenvolvimento da liderança, o preparo desses gestores nas empresas, a importância que tem do gestor, como eu falei, se conhecer a sua equipe, preparar as pessoas da sua equipe para dar o resultado, levando em conta as necessidades e potencialidades de cada um. Existem possibilidades de se desenvolver treinamentos com módulos em feedback, em como dar um feedback para os gestores, como é que ele vai fazer esse feedback com os colaboradores. Enfim, existem N atividades que a empresa pode promover para que a pessoa sinta-se orientada, que ela pode falar, que existe um canal onde ela pode se comunicar e, principalmente, que ela sinta-se valorizada na sua opinião. Isso ajuda muito, né? Agora você falou de prevenção. E para cuidado, existem também algumas possibilidades de você fazer um atendimento individual, psicológico. Em alguns casos, você identifica que a pessoa só precisa de um acompanhamento, de um aconselhamento psicológico, que é um número mais reduzido de encontros individuais, onde algumas sessões de aconselhamento vai ajudar para que aquela pessoa tenha um direcionamento e consiga encontrar, né, um caminho que ela precisa seguir. Em outros casos, onde já tem se instalado, de repente, uma patologia, uma depressão, um encaminhamento para um trabalho de terapia, isso fortalece demais a autoconfiança e o psicólogo ele tem as técnicas que ele vai trabalhar para que as crenças que a pessoa desenvolveu para chegar naquele estágio, elas sejam desconstruídas e a pessoa possa dar um significado diferente para aquela situação, que a gente chama de ressignificar.
Então, trabalhar aquelas crenças que ele traz que estão fazendo adoecer e também, junto com a pessoa, propor algumas estratégias de enfrentamento que ele mesmo pode propor no ambiente de trabalho dele. Por exemplo, olha, eu tenho dificuldade em falar para o meu gestor que eu não gosto que ele grite comigo. Na terapia, você pode ajudá-lo a criar recursos de enfrentamento para, com respeito e educação, dizer isso ao gestor. Olha, você implica no meu valor de respeito quando você grita comigo, você agride o meu valor. Então, assim, eu não posso me submeter a isso. Ou a gente muda essa relação ou eu tenho que mudar de lugar, né? Porque isso está me fazendo adoecer. Então, existem técnicas que promovem, né, esse recurso de enfrentamento para o colaborador. Porque acho que essa é uma grande dificuldade, o colaborador se expressar, né? Colocar de uma maneira clara e não agressiva, né? Porque é diferente você colocar de uma maneira no momento do estresse, da explosão, quer dizer, pronto, aí já desandou tudo. Mas colocar de uma maneira clara, tranquila, de que realmente aquilo não faz bem a ele e que a gente precisa romper. Sim, eu achei super interessante um paciente que eu atendi em que ele tinha essa dificuldade em se colocar para o gestor, em falar do quanto que isso era agressivo, a falta de respeito que ele tinha em chamar a atenção dele na frente de todos os colaboradores, isso realmente estava fazendo com que ele adoecesse. E trabalhamos esses recursos de enfrentamento e um dia ele chegou na sessão e disse assim, estou muito orgulhoso de mim. Por quê? Porque no momento em que meu gestor gritou comigo, eu simplesmente disse para ele, com licença, eu volto num horário em que o senhor tenha condições de conversar e não de gritar. Com todo o respeito que eu te devo, mas eu volto num outro horário, assim que o senhor estiver mais calmo, por favor, me chame que eu estou à disposição. Assim, foi maravilhoso, né? Porque ele não faltou com respeito, né? E o gestor entendeu que ele colocou um limite até onde o gestor podia chegar com ele e o gestor depois o chamou, pediu desculpas, realmente, olha, me exaltei. Ele promoveu esta autopercepção para o gestor de que, poxa, talvez eu não esteja fazendo isso por mal, mas eu não percebia o quanto eu estava sendo invasivo, tomando essa atitude. Então, todo mundo ganhou. Então, quando a gente aprende a se posicionar, eu falo que a gente um avanço mesmo, se liberta, né? Agora, e o gestor? Quer dizer, você pode fazer um trabalho paralelo? Assim, sim. Até para tentar promover mesmo essa... Sim, faço. Esse trabalho é muito comum quando você percebe que, por exemplo, existe uma situação particular, individual entre os dois e você faz um trabalho em paralelo com um, trabalho em paralelo com o outro, apoiando para que os dois, em determinado momento em que sintam-se capazes, promovam essa conversa, né? Isso é bastante comum. Eu brinco que a gente não dá o que a gente não tem, né? Verdade. Então, como é que eu vou dar algo que eu não tenho? Eu preciso me munir, né, daquilo para conseguir dar. Então, quando num processo de terapia, de coaching, num processo de aconselhamento, num processo de treinamento que eu estou passando dentro da empresa, qualquer programa que possibilite o entendimento sobre a situação, eu consigo reunir recursos para conseguir dar, né, conseguir me posicionar. Isso é importante. Quando o olhar é da empresa, isso é muito bom, né? Porque você consegue fazer esse trabalho. Agora, quando não é da empresa, mas é de um colaborador, por exemplo, que te procura, vivendo uma situação como essa, aí você não tem... diminui, né, o seu campo porque você não vai ter uma atuação direta no gestor, né, também. Depende. Se eu estou prestando um serviço dentro da empresa, sim, aí sim, eu tenho esse acesso. Mas se não... Se eu não estou prestando, é um trabalho, por exemplo, só individualmente com essa pessoa, eu ajudo com que essa pessoa reúna recursos de enfrentamento para que ele tome a ação e que... Mas que em algum momento, em casos como esse, quando você está simplesmente ajudando a pessoa, não na empresa, você não tem acesso ao gestor. Aí eu digo assim, se o gestor é intransigente, uma pessoa complicada, que isso pode acontecer também, né? Aí tem um momento que você tem que sugerir, por exemplo, o indivíduo, você vai ter que partir para outra. Ou isso não acontece? Pode acontecer, né? Sim. Se está sendo extremamente nocivo, não tem realmente como. Porque às vezes eu mudo, mas se a outra parte também não colabora, fica difícil no fim. Exato. Tem um ponto até Porque a gente tem um limite, né?
tem um ponto até onde cada um de nós pode caminhar. Mas isso é muito importante a gente entender que nós somos responsáveis pelas nossas escolhas. Toda escolha nossa tem uma consequência. Toda e qualquer escolha. Se eu escolhi estar aqui hoje, eu deixei de estar em outro lugar. Sim. Né? Que bom que eu estou aqui. Que bom, né? também. Eu também. Mas qualquer escolha que a gente faça, a gente consequentemente tem um resultado devido àquela escolha, né? A gente deixa em detrimento de outra situação e opta por outra. Isso acontece na vida da gente. Nessa situação, a pessoa vai, olha, eu tentei por todos os meios, quais eram as alternativas possíveis para que essa situação ficasse da forma como eu acho que propiciaria meu bem-estar, minha saúde mental. Isso não é possível. Então, eu tenho outras formas de buscar. Então, eu posso escolher não estar mais ali, escolher continuar ali, mas ressignificar aquela situação, pensar de um outro jeito, não me abalar mais como me abalava antes. Então, a gente trabalha as escolhas, as várias possibilidades que a gente tem e o resultado de cada escolha. Porque às vezes é muito mais saudável você partir para uma outra também, né? Sim. Mas se a gente está falando de saúde... Desculpa. Não. Eu falo, se a gente está falando de saúde mental, né? Quer dizer, você tem que ter saúde, né? Sim. Eu falo especificamente do meu trabalho, num trabalho de terapia ou de coaching ou de uma consultoria na empresa, eu nunca posso dizer para você, olha, Marcos, Marilisa, acho que é melhor você sair. De jeito nenhum, né? Por mais que eu ache que talvez seria muito mais fácil para aquela pessoa sair daquela situação, eu tenho que trabalhar com a pessoa todas as possibilidades para que ela faça a escolha dela. Aquilo não é válido só para aquele momento, é para a vida, né? Exato, é um aprendizado, né? Com certeza. O importante é você realmente reunir condições de enfrentar as situações que a vida nos coloca, né, com discernimento, com tranquilidade e com as ferramentas adequadas. Eu creio mesmo que a psicologia ajuda muito nesse sentido. A gente está caminhando para o final do programa, Marilisa, mas então assim, que dica você dá aí para as pessoas, para a gente fechar o programa aí com chave de ouro, para ter a saúde mental na empresa? Preocupem-se com a alimentação, preocupem-se com atividades físicas, elas são fundamentais para a nossa saúde. Mas, principalmente, preocupem-se com os nossos sentimentos, né? Vamos nos preocupar com os nossos sentimentos, com as situações, a forma como a gente lida com as situações do dia a dia e como aquelas situações impactam na minha vida. A mesma situação vivenciada por mim, por você, ela é interpretada de forma totalmente diferente. Consequentemente, eu sinto algo muito diferente do que você sentiu, porque interpretamos diferente aquela situação e, consequentemente, agimos muito diferentes, baseados na mesma situação. Então, colaboradores que estão na mesma empresa, com o mesmo gestor, uns adoecem, outros não adoecem. Vai depender muito de como a gente vai fazer as nossas escolhas, como que a gente vai escolher pensar sobre aquela situação, interpretar aquela situação, sentir e se comportar, e consequentemente se comportar. Então, assim, cuidem de vocês, se conheçam, façam esse exercício de pensarem sobre vocês, procurem uma ajuda, procurem orientação, procurem conversar com a pessoa que está na sua casa, que está ao seu lado. Essa informação, ela é valiosa para que a gente estabeleça relações mais saudáveis. Legal. Olha, nosso programa fica por aqui, agradecendo mais uma vez. Marilisa, muito obrigado pela tua presença aqui. Espero recebê-la numa outra oportunidade, não precisa demorar tanto. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigado e uma ótima noite. Eu que agradeço. Boa noite. Boa noite. O Conexão fica por aqui. Nós estaremos de volta com mais um tema para você amanhã, sempre em nome de Unimed Marília. Cuidar bem da sua saúde, esse é o plano. Vitalícia Levíssima Água de Marília, Oral Center Odontologia Especializada, Lapa Reforço de Fundações e também Vestibular 2018 Unimar, com as inscrições abertas. Se você ligou o televisor agora, perdeu um programa excepcional. Falamos aqui de saúde mental nas empresas, e você pode conferir a reprise nesta sexta-feira, logo cedo às 8 da manhã, ou pelas redes sociais, no Facebook aí no canal 4, tá bom? Grande abraço, ótima noite, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau! Conexão
Marília. Oferecimento Oral Center, Centro Avançado em Implantes e Estética. E Unimed, esse é o plano.